Fala, servidor, tudo bem? Prazer em vê-lo aqui na segunda aula do nosso curso Jornada voltada aí para Lei de Execuções Penais. Vamos recomeçar o nosso trabalho? Já vamos trabalhar? Joguei aqui na tela, eu tenho aquela apresentaçãozinha básica que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Nossa segunda aula, eu vou do artigo 1º até o 4º. Qualquer dúvida, Professor Adenilton no Instagram e aqui no YouTube você tem o canal Professor Adenilton Almeida. Me siga para mais vídeos, mais informações. A gente precisa aí da sua colaboração. Bora lá? Vamos para a nossa questão de número 2, olha, número 5, né? Desculpa. Ela fala o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual, então Justiça Comum Estadual, a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal. Olha lá, Justiça Comum Estadual, que ele está falando, vai ser o juiz responsável, mesmo que a condenação tenha vindo da Justiça Federal, pela Justiça Militar e pela Justiça Eleitoral. A informação que vai definir tudo isso aqui é agora, ó. Quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Olha o que nós temos dentro desta perspectiva para a prova de vocês. Vamos fazer um bate-papo rapidinho e daqui a pouco a gente aprofunda isso aí, vendo as súmulas importantes para esse nosso bate-papo. Você vai entender o seguinte: eu tenho dois juízes, o juiz do conhecimento, o juiz que condena, o juiz que faz a parte até a sentença. Emitiu a sentença, eu já começo uma nova fase, que é o processo de execução. No processo de execução, eu tenho um novo juiz, que é o juiz da execução. Tanto é que, se você pegar a súmula 611 do STF, ele fala que compete ao juiz da execução a aplicação da norma mais favorável durante a execução da pena. Houve a sentença, ele começou a cumprir a sua pena. Agora, quem vai ser o juiz natural para o cumprimento da pena é um novo juiz, é o juiz da execução. Tanto que a gente falou sobre essa súmula 611. Só que tem que prestar atenção que eu tenho uma outra súmula, a 192 do STJ. E ele vai falar que compete ao juiz da execução estadual, não importa quem condenou, se foi justiça estadual ou justiça federal, mas vai competir, vai ser competência do juiz da execução do Estado quando o apenado estiver em estabelecimento de jurisdição estadual. Se eu tenho um estabelecimento penal estadual, o juiz da execução do Estado que vai ser o responsável por conduzir a execução desse apenado. Professor, mas ele tem uma condenação da Justiça Federal. Não importa, vou pegar um exemplo crucial aqui. Eu tenho alguém que cometeu crimes de tráfico de drogas internacionais. Então ele veio de um outro país e ele foi preso aqui no Distrito Federal, foi preso no aeroporto Juscelino Kubitschek aqui em Brasília, trazendo drogas de outro país. É um tráfico internacional. Tráfico internacional é competência da Justiça Federal, a sentença. A Justiça Federal julga, condena e ele vai começar a cumprir pena aqui no Complexo da Papuda, que é um presídio equivalente a um presídio estadual aqui no Distrito Federal. Agora, qual o juiz da execução que eu vou colocar como competente? O juiz da execução federal, afinal de contas, foi uma condenação oriunda da Justiça Federal, ou o juiz da execução estadual, uma vez que ele está cumprindo pena num estabelecimento estadual. Aí vem a súmula 192 e ela simplesmente tira qualquer dúvida. Ela vem e fala, ó, compete ao juiz da execução estadual a execução da pena dos condenados que estejam em estabelecimentos estaduais de pena, de execução da pena. Não importa quem condenou. A mesma coisa acontece se ele estava na justiça estadual, a condenação, ele tem uma condenação da justiça estadual. Só para pegar um exemplo, ele lidera organização criminosa e ele foi colocado no regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado, quando esse apenado ele tiver o exercício de lideranças de organizações criminosas, milícia privada, associação criminosa, liderança, não basta integrar. A própria LEP, no artigo 52, fala que ele vai cumprir a pena no estabelecimento de jurisdição federal. Então acaba que, nesse caso, mesmo a condenação tendo vindo da justiça estadual, mas como ele está cumprindo pena na justiça federal, aplica-se a execução da pena, o juiz da execução federal. Essa é a ideia da súmula 192. A súmula 192, ela ratifica uma informação que não importa quem condenou. O que eu vou levar em consideração é o local que ele está cumprindo a pena. Se ele está cumprindo uma pena no juiz estadual, aplica-se a jurisdição para o juiz estadual. Se ele está cumprindo pena na Justiça Federal, aí é competência do juiz federal essa execução da pena. Entendido?
E ele deixou um finalzinho que eu já ratifiquei com vocês, que é, se ele é condenado pela justiça militar ou pela justiça eleitoral e ele estiver em estabelecimento de jurisdição ordinária, ele também vai ser regido pela LEP. Então, essa questão ela ficar correta. CESP 2023, prova de Ministério Público, ela está correta. E os fundamentos é o que eu trouxe aqui, ó, para vocês. Fundamentos. Artigo 2º, para fundamentar isso aqui, ó, parágrafo único. Esta lei, a nossa lei de execuções penais, aplica-se ao preso provisório e também vai aplicar ao condenado, que esteja da justiça eleitoral ou militar, quando estiver em jurisdição ordinária. A gente já trabalhou isso, por isso que eu falei rápido. Agora, essa súmula foi a nova que eu trouxe para vocês, súmula 192 do STJ. E ele fala que compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Militar, Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos, aí ele traz o finalzinho, ó, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à jurisdição do Estado. Ela copiou, ele pegou a súmula 192, copiou para você na questão número 5. Vou até ler novamente. Compete ao juiz das execuções penais do Estado. Então ele vai ser estadual. A execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar, Eleitoral, mas quando eles estiverem em estabelecimento de jurisdição da administração estadual, e a gente mata isso aqui. Posto isto, a gente vai fazer o seguinte. Professor, aula de exercício, perfeito, mas eu vou trazer algumas súmulas e algumas decisões jurisprudenciais que são importantes, são legais, você tem o conhecimento a aumentar aí o leque de possibilidade de questões na sua prova. Eu deixei anotada aqui no próximo slide. Então eu tenho, ó, Justiça Militar. Atualmente prevalece a orientação de que, ainda que recolhidos em estabelecimento prisional de natureza militar, os apenados pela Justiça castrense fazem jus à aplicação da Lei de Execução Penal naquilo que for omisso o Código Penal Militar e o Código Processual Penal Militar. Não é tão cobrada essa informação, mas porventura vier na tua prova, você tem esse fundamento. A regra é, se ele foi condenado pela Justiça Militar e ele está em um estabelecimento militar, eu não vou aplicar a LEP, eu vou aplicar o Código de Processo Penal Militar. Todavia, vem a jurisprudência e fala assim, ó, jurisprudência e doutrina. Ó, se não tiver uma previsão no Código Penal Militar, eu preciso preencher essa lacuna. Como é que eu vou preencher essa lacuna? Aplicando subsidiariamente a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais ela não vai ser aplicada de forma integral a quem é condenado pela Justiça Militar. Eu vou aplicar o Código de Processo Penal Militar. Todavia, se eu tiver uma lacuna no Código de Processo Militar, aí eu vou, subsidiariamente, eu vou aplicar a Lei de Execuções. Menos cobrado, mas se vier, você tem esse entendimento. Agora, ficar atento a duas súmulas essenciais. São essas aqui, ó. Para a nossa prova, Denilton, o que você destacaria com maior possibilidade de questões, sejam provas de nível médio, nível superior, provas policiais, provas jurídicas, essas duas súmulas. Elas são essenciais. Transitado em julgado, a sentença condenatória compete ao juiz das execuções, então a competência vai ser do juiz da execução, a aplicação de lei mais benigna. Então eu tenho que lembrar que eu tenho dois juízes nesse nosso caso. Vamos colocar aqui a sentença. Eu tenho um juiz antes da sentença e eu terei um juiz depois da sentença. Então eu terei dois juízes naturais, um para aplicar a sentença e depois da aplicação da sentença eu tenho um novo juiz. Vai competir a esse aqui, ó, a aplicação de uma norma penal mais benéfica. Ah, professor, eu agora com 40 gramas não configura mais o tráfico de drogas, não vai ter ali a aplicação de pena, e agora isso é mais benéfico, porque eu estou cumprindo pena e eu me encaixo nessa situação. Então, quem vai aplicar essa nova situação, quem vai aplicar essa modificação, essa lei mais benigna, vai ser o juiz da execução e não o juiz da condenação. Ele foi condenado pelo juiz X, mas agora na fase da execução eu tenho um novo juiz, uma figura física de um novo juiz natural, e é ele que é responsável por aplicar essa nova decisão mais favorável ao réu. Entendido? Essa é a súmula 611 do STF. E a gente fecha a súmula 192, que a gente acabou de fazer questão sobre ela.
A 192 fala que compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal Militar ou Eleitoral, quando recolhidos em estabelecimentos sujeitos à administração estadual. E nós temos aí duas decisões e uma súmula vinculante, decisão do STF de 2013, detentor de foro privilegiado de função, a execução penal dos detentores de foro por prerrogativa de função será realizada no mesmo... Então, se ele tem uma prerrogativa por função, ele vai para o mesmo tribunal que proferiu a sentença condenatória. E essa súmula, se é vinculante, ela tem um ar maior de importância. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público tem que tirar aqui agora, possibilitando ao Ministério Público, porque quebrou aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, não estou conseguindo ler, né? A persecução penal mediante oferecimento da denúncia. O que ele quer dizer sobre isso aí? Ficou cortado, ficou ali algumas coisas em cima. Então, quando eu falo de crime de menor potencial ofensivo, a regra é que os crimes de menor potencial ofensivo, eles serão regidos pela Lei do Juizado Especial, pela Lei 9.099 de 95, que lá no seu artigo 76 traz a possibilidade de uma homologação, de um subsídio, uma transação. Ele traz ali algumas coisas voltadas para a execução da Lei 9.099, que não é minha matéria, e não vou entrar nessa seara. Agora, trazendo a súmula vinculante 35. Ele fala que se porventura essa pessoa que fez ali um acordo de não persecução penal com o Estado, se ele vier a não cumprir o acordo, essa situação, esse acordo, ele não faz coisa julgada, ele não transita em julgado. Então significa que, se ele não cumpriu o acordo, ele ainda não tem uma sentença absolutória para ele. Então significa que o Estado, na figura do Ministério Público, detentor da ação penal, o Estado pode simplesmente pegar e instaurar a persecução penal. O Estado vai olhar e falar assim, olha, se você não cumpriu o acordo e esse acordo não faz coisa julgada, então volta para mim, Ministério Público, a possibilidade de deflagrar uma nova persecução penal, entrar com uma denúncia e você ser colocado ali para uma nova persecução, uma nova ação penal, porque não fez coisa julgada o seu acordo, e agora, quando eu oferecer essa nova denúncia, vai ser regido pela Lei de Execuções Penais. É a súmula vinculante 35, legal aí para cair na prova de vocês. Voltando para cá, duas súmulas para fechar, 716, 717, as bancas costumam cobrar a literalidade dela, e fala assim, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E a súmula 717 não impede a progressão de regime de execução de pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato de o réu encontrar-se em prisão especial. Vamos ver como é que isso já foi objeto em questões? FCC, prova de 2022. É inadmissível a concessão de progressão de regime ao preso condenado cuja sentença não transitou em julgado para acusação, uma vez que a pena neste caso poderá ser majorada. Essa questão está errada quando ele colocou aqui, é inadmissível. A FCC é muito Ctrl+C, Ctrl+V. Ele colocou inadmissível. E olha só a literalidade da súmula. Admite-se, olha o único errozinho que tem aqui, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Ele só trocou o inadmissível para o admite-se, né? O admite-se por inadmissível. Aí isso aí estraga toda a nossa situação. Então estraga toda a nossa situação. Vamos continuando aqui o nosso esquema. Bora para lá. Questão, nossa próxima aí, questão 7. CESP 2021, DEPEN, cargo de agente federal de execução penal. Quanto à jurisdicionalização da execução penal, julga o item a seguir. Em seu aspecto jurisdicional, a intervenção do juiz da execução se esgota com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, sendo os demais atos meramente administrativo.
Pô, super errado, né? Cuidado com esse princípio aqui, ó, que é o princípio da jurisdicionalização, que tem caído nas questões. Ele está falando que no aspecto jurisdicional, a intervenção do juiz, ela vai se esgotar com o trânsito em julgado da sentença, sendo o restante meramente atos administrativos. Isso está errado. Não vou esgotar a jurisdição com o trânsito em julgado. O juiz, durante a fase da execução, ele tem inúmeras ações a serem realizadas. Quem vai aplicar a norma mais benigna? Juiz da execução. Quem vai autorizar a progressão de regime? Juiz da execução. Quem vai decretar a perda de até 1/3 dos dias remidos em função do cometimento de falta grave? Tudo é juiz da execução. Colocar no RDD, no regime disciplinar diferenciado, autorizar a saída temporária. Eu estou citando informações, homologar a remissão. Então eu tenho várias e várias situações que quem faz é o juiz da execução. Então fica errado falar que a jurisdicionalização acaba com a sentença. Quando eu dou a sentença, acaba a intervenção do juiz, acaba a figura da jurisdicionalidade. Claro que não. Eu terei ainda a aplicação da jurisdição, eu ainda terei ações oriundas do juiz da execução, mesmo após a sentença. Eu citei algumas, mas fica errado falar que a fase de execução é meramente administrativa. Ela tem ações administrativas, como, por exemplo, quem autoriza a trabalhar externo. O trabalho externo é autorizado pelo diretor da unidade, não é pelo juiz. Isso é uma função administrativa. Quem aplica isolamento, suspensão de direitos, advertência, repreensão, tudo isso aí é o diretor da unidade. Quem autoriza, quem dá a permissão de saída por questões médicas, por questão de falecimento de parente, quem faz isso tudo é a direção do estabelecimento. Isso são funções administrativas. Mas eu não tenho só funções administrativas no decorrer da execução da pena. Por isso que fica errado falar que esgota-se a atividade jurisdicional com a sentença. Não, eu dei a sentença, eu tenho dentro da execução, eu tenho parcelas administrativas e parcelas jurisdicionais. Por isso que a questão ficou errada. E tem até uma informação legal, que é 2 artigos que eu vou destacar com vocês como fundamento para essa questão. Vou jogar aqui na tela. Olha os 2 artigos aí. O artigo 2º, que a gente trabalhou tanto, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade da lei e do Código de Processo Penal. E esse artigo aqui é novo, que a gente ainda não falou ao longo do nosso bate-papo. É o 194. Ele fala que o procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. Então, a própria lei, no artigo 194, ela deixa bem claro que tem um viés judicial, tem um viés jurisdicional ao longo da execução. Eu não tenho apenas um viés administrativo. Então, a questão ficou errada. Não é só um viés administrativo, mas eu também tenho um viés jurisdicional dentro da fase da execução da sentença. Marcadinho, fechado aí pra gente. Volto para cá. Vamos para a questão número 8, prova da IBFC 2023. Ao condenado e ao internado não serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Olha aqui. O erro da questão, vou colocar, a questão está errada. O erro está aqui, ó. O fundamento é o artigo 3º. A gente vai aprofundar esse artigo aqui com vocês. O que ele vai trazer na nossa discussão? O seguinte. O condenado, a gente tem que levar em consideração o princípio da legalidade. E dentro do princípio da legalidade, que também é aplicado aqui na Lei de Execuções Penais, pode vir alguma coisa perguntando sobre o princípio da legalidade à luz da execução penal. Um dos fundamentos da legalidade é o artigo 3º da nossa Lei de Execuções Penais. O que ele vai trazer para a gente? Quando eu vou lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Que nas aulas de direito administrativo a gente chama de autonomia da vontade. O particular, ele detém uma autonomia da vontade. Ele pode fazer, com fundamento no artigo 5º da Constituição, tudo aquilo que a lei autorizou e tudo aquilo que a lei não proibiu.
Se a lei não proíbe ou a lei autoriza, eu posso fazer. Eu tenho uma autonomia de fazer ou não fazer aquela situação, salvo que se tiver uma lei que impõe alguma limitação, salvo se tiver alguma lei que me retire aquele direito. Então significa que se a sentença ou a lei não retirou o direito, aquele condenado ele tem direitos que são assegurados. Exemplo clássico. Quando eu falo de direitos políticos, aí eu tenho que ir na Constituição, no artigo 15 da Constituição. E o artigo 15 da Constituição fala de perda e suspensão dos direitos políticos. Existe uma divergência aí doutrinária, mas a gente vai partir do pressuposto, levando em consideração a doutrina majoritária, que a condenação penal ela gera a suspensão dos direitos políticos enquanto estiver efeito a condenação. Então, enquanto eu estiver cumprindo uma condenação penal, que pode ser tanto restritiva de direito, tanto restritiva de direito como privativa de liberdade, enquanto eu estiver na execução, eu não tenho os direitos políticos ativos. Eu teria uma suspensão desses direitos políticos. Tem um prazo determinado para que eu volte a ter os direitos políticos. Significa que eu tenho que ser condenado. E se eu não fui condenado, se eu sou preso provisório, que não tem uma sentença transitada em julgado, não há uma condenação definitiva, eu tenho direito a voto. Eu tenho direito a voto de forma garantida pela própria Constituição. Porque a Constituição falou que eu não terei o direito a voto se eu tiver uma sentença condenatória. Se essa sentença não é condenatória ainda, ela é uma decisão criminal ao longo do meu processo, eu não posso, enquanto preso provisório, ter o direito a voto cesseado. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem uma súmula 9 do TSE, ele traz essa informação para a gente em relação à suspensão dos direitos políticos. Trazendo para o nosso universo de literalidade da lei. Se eu não tenho um direito retirado pela sentença ou retirado pela lei, eu continuo a ter esse direito. Isso está baseado no princípio da legalidade dentro da execução penal. Qual que é o fundamento? Um dos, porque eu tenho outros fundamentos para o princípio da legalidade. Um deles é o artigo 3º, que aqui nessa questão, na questão 8 do nosso bate-papo IBFC 2023, ela deixou a questão errada quando ela falou que o condenado, e ao internado é aquele que está cumprindo medida de segurança, tá? Não sei se já falei ao longo do nosso curso, mas toda vez que você vir falar de internado, se você está fazendo uma questão e ele falou de internado, ele está falando aquele que está submetido a uma medida de segurança. Ele tem uma medida de segurança. E o condenado? Aí, esse cara aqui, ó, o condenado, ele está numa pena, aí pode ser pena, duas delas, né? Pode ser uma pena privativa de liberdade, detenção, reclusão, ou pode ser uma restritiva de direito. Se eu tenho essas aqui, aí eu estou na figura de condenado. Eles terão todos os direitos que não foram retirados pela sentença ou pela lei. Se o direito não for retirado nem pela sentença, nem pela lei, eu continuo a ter. Por isso que a questão ficou errada quando ela jogou esse não. Aí eu venho aqui, ó, olha o fundamento. É o artigo 3º que tem que aparecer aí pra gente. Olha o artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então ele está falando que não serão assegurados. Foi o erro, foi com essa inclusão aqui, ó. Bem aqui ele veio e jogou esse não. Deixou a questão errado. E aí vem o parágrafo único, só para a gente não perder a oportunidade de ler. Parágrafo único, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Traz essa ideia da não discriminação, da não segregação em função de raça, de cor, de questões religiosas, políticas. Isso aí tá bem tranquilo, né? Essa não discriminação e essa ideia da universalização. Entendido? Volto para cá. Banca IBFC é muito Ctrl+C, Ctrl+V, é muito decoreba, então você tem que fazer a leitura exaustiva dos dispositivos legais, você vai encontrar aí várias questões que cobrem só a literalidade desses dispositivos. Vou voltar para cá, vou fazer mais uma questão.
Opa, calma aí que deu um bug aqui. Volta. Deu um bug aqui, né? Eu tô ainda na questão de número 9. Já dei meio que um spoiler dela. O Estado deverá recorrer, aí ele vem aqui e fala, o Estado deverá, tem uma imposição aqui, ó, recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Tá correta a questão. Eu cheguei a falar com você sobre o artigo 4º, ó. O Estado, tá Ctrl+C, Ctrl+V, copiado. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, certo? O dever é do Estado, mas ele recorre à cooperação da comunidade nessa função de execução. Questão 10, IDECAM. O Estado, ele quer a incorreta, ó, incorreta. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e das medidas de segurança. Isso está previsto, copiado do artigo 4º. Então está correto, ele quer errada. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Está previsto no artigo 1º, está correto quando fala de objetivos da lei de execução. Letra C. Desculpa. A lei de execuções penais não se aplica ao preso provisório, já é nosso gabarito. Ela vai aplicar ao preso provisório. É só a gente olhar o artigo 2º e aí, em especial, olha o parágrafo único desse artigo 2º. Ele vai deixar claro para a gente que eu vou aplicar para o preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral e Militar. Se ele estiver condenado pela Justiça Militar e Eleitoral e sujeito à jurisdição ordinária, o local que ele cumpre, também haverá a aplicação da lei de execuções. Então está errada e é o nosso gabarito, a letra C de casa. Agora a letra D tem que estar certa, né? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá, aí ele coloca o parágrafo único, ó. Isso aqui tudo é o artigo 3º que ele coloca aí no nosso dispositivo. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É a previsão do parágrafo único. E a última, para a gente fechar esse bate-papo 2023, ele pede para a gente o princípio da individualização da pena previsto na Constituição do Brasil, exige a não padronização da sanção penal. Assim, fica evidente o dever de proporcionar condições adequadas de salubridade no estabelecimento prisional. Tá? Ele quer... isso aqui, desculpa, coloquei já o gabarito, né? Fica evidente o dever de proporcionar condições adequadas de salubridade no estabelecimento prisional. Isso não está relacionado à individualização da pena. Implica considerar a pena como uma consequência do indivíduo? Também não. Constitui uma regra que será aplicada pelo delegado de polícia? Não só por ele, mas é aplicada pelo legislador, é aplicado pelo juiz, é aplicado na fase da execução. Todas elas têm o momento da individualização da pena. E aí vem a letra D, significa que é necessário tornar individual a pena nos planos legislativo, executório e judicial. Meio que eu adiantei essa questão aqui quando eu já falei da letra C, beleza? Então vou fechar aqui com vocês, foi o nosso segundo encontro, falei com vocês sobre a parte da aplicação da lei de execuções penais. Próximo vídeo a gente começa a falar sobre classificações, e aí tem uma enxurrada de questões falando sobre classificação. Clica aí, a gente volta para muito mais informações, falando mais situações voltadas para a lei de execução. Um abraço e até mais.